E aí, pessoal, bom demais? Hoje nós vamos falar sobre a questão Natal. É isso? Eu fiz uma publicação, fiz um post e publiquei, e ele diz assim: um menino nos nasceu e ele salvará o seu povo. E depois diz: ele se apresentará pessoalmente para a guerra. E eu queria comentar um pouco sobre essas três etapas, não é? Na verdade, o nascimento é apenas o início, é o início de tudo. É isso. Esse nascimento de Jesus, do Yahusha, né? O Mashiach, que é o Messias, não é isso? Ele está previsto lá por Isaías, pelo profeta Isaías, não é mesmo? Então, se a gente ler lá Isaías 9:6, diz assim: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros, Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Shalom, Sar Shalom, Príncipe da Paz. Depois o que acontece? Aí nós vamos lá a Isaías, nós acabamos de Isaías, nós vamos a Mateus 21. Mateus 21 diz assim, né? Olha só, a profecia se cumprindo: e dará à luz um filho, não é? A virgem dará à luz um filho e chamará-se o seu nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí continua no 22: e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Pai, né, do Eterno, pelo profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá, nós acabamos de ler, não é isso? E dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. É Deus vindo ao nosso encalço, não é? Ao nosso resgate, vindo nos buscar, nos livrar dos nossos pecados, nos trazer a solução para os pecados. Eu já publiquei alguns vídeos aí falando que Deus não está preocupado com o nosso pecado. Está aí a solução. Mas isso é o início de tudo. Essa que é a verdade. Eu queria falar um pouco sobre a questão de Jesus. O que aconteceu? Jesus era filho de José e Maria, concebida pelo Espírito Santo. Entretanto, Jesus era filho de um carpinteiro, não é isso? E muita gente, às vezes, tem uma interpretação um pouco fora do contexto, quando diz que Jesus, nasceu numa manjedoura, porque ele era pobre, certo? Jesus foi pobre porque nasceu numa manjedoura. Ele nasceu numa manjedoura para exaltar a pobreza. Não foi isso, não. Se vocês lerem o texto, não é isso? José, que era de Belém, já havia uma profecia, dizia que o Salvador, não é isso? O Messias iria nascer em Belém. Como que ele ia nascer em Belém se Maria era de Nazaré e lá eles residiam? Mas José era de Belém. O que Deus providenciou? Um recenseamento. Foi feito na época um recenseamento. Hoje nós temos os recenseamentos do IBGE. O IBGE sai pesquisando as pessoas pela cor, pela ideologia, pela religião, pela profissão, pela residência, pela remuneração e por várias outras coisas, não é isso? O IBGE faz isso. Naquela época, né, Herodes mandou fazer um recenseamento. Cada um deveria ir para a sua cidade natal. José chega em Belém com Maria grávida, próxima de nascer o Salvador. Lotada a cidade.
que a Bíblia fala? Não havia lugar para eles na estalagem. O que eles fizeram? Foram para uma estrebaria. É porque ele não tinha dinheiro? Ah, não. Carpinteiro na época de Jesus, na época de José, Maria e Jesus, era uma das profissões mais caras que existiam, certo? Tudo era feito de madeira, cadeiras, mesas, bancos, tronos eram feitos de madeira, armários, tudo era feito, as casas eram feitas de madeira, eram vigas de madeira, não é isso? Que eram usadas. Então o carpinteiro era um dos caras mais, assim, de maior perspectiva financeira, mais prósperos da época. Era porque José não tinha dinheiro para pagar a estalagem? Não, é porque não tinha lugar na estalagem. Ele provavelmente deve ter sido um dos últimos a chegar na cidade, porque com a esposa grávida, no lombo de um jumento, como é que ia fazer? Ia correr com a mulher? Para a mulher ter o filho no meio do caminho? Claro que não, não é isso? Nenhum de nós faria isso. E José é um homem íntegro. A Bíblia fala muito bem de José. Que cara, que camarada extraordinário. Mas vamos lá. E Jesus recebeu dos magos, não é isso? Que vieram do Oriente. Ele recebeu o quê? Ouro, incenso e mirra. Ouro. Ele recebeu ouro. Um cara que recebe ouro, certo? Pode dizer que é pobre, que é de família pobre, que é pobre, certo? Jesus falou sobre essa questão da pobreza. Ele falou: os pobres sempre os tereis. E aí o que aconteceu quando foi isso? Naquela passagem que nós vimos, não é? Num dos últimos vídeos aí das parábolas, não é? A mulher que chorou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos e depois o ungiu, não é isso? E os apóstolos ficaram irados com aquilo. Os pobres sempre os tereis, mas a mim não é isso? Então vejam bem, Jesus não era pobre. Jesus tinha até tesoureiro, cara. Você já pensou um negócio desse? Um cara que tem tesoureiro. Você tem tesoureiro? Eu não tenho tesoureiro ainda. Mas você tem tesoureiro? Você tem alguém que cuida das suas finanças? Que faz suas aplicações, que faz os resgates, que faz os pagamentos? Então você tem. Jesus não era pobre. Jesus era rico. E ele recebeu ouro, incenso e mirra. Mas tem uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o seguinte, está lá no verso 6, né, de Isaías 9, diz assim, né, que o governo está sobre os seus ombros. Como pode o governo estar sobre os ombros de uma criança, de um bebê? Então, isso aqui fala de uma situação futura, isso, de algo que há de vir. Aí nós vamos pular, sabe para onde? Para Malaquias. Nós vamos pular lá para Zacarias, capítulo 14, nós vamos pular para Zacarias, capítulo 14, que fala exatamente sobre o retorno do Machia, que virá num cavalo branco com espada flamejante e vai passar o cerol em tudo que não for para ser. Haverão pessoas que vão dizer: expulsamos demônios em teu nome, né? Curamos em teu nome. E ele vai dizer: aparta-te de mim, malditos. Mas ele vai dizer: servo bom e fiel, pelo pouco foste fiel, pelo muito te colocarei. E eu quero citar para vocês aqui, não é? O 14, o 14:4. Perdão, 14:3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente haverá um vale no meio desse monte, ok? Então ele virá e vai fender o monte. Aguarda.